Olá, queridos irmãos. Novamente estamos aqui juntos nesta assistência P3F, P3E. Sou colaboradora nessas assistências. O meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos e trago para as nossas reflexões mais um tema do livro Fonte Viva. Hoje nós falaremos sobre a lição 70, que tem como título Solidão. E Emmanuel, em Mateus, lá no capítulo 27, ele traz a seguinte epígrafe. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais chamavam, dizendo: seja crucificado. Aí Emmanuel vai refletir nesta bela mensagem. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos incomensuráveis, de tristeza que te constrange a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculos estreitos, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortinam à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sabes que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que corações famintos de calor do vale se abalançariam a entender de pronto os teus ideais de altura, choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, ela destrói o berço, aquele berço de casca em que se formou. A semente, para produzir, sofre dilacerações na cova desconhecida. Então, a solidão, com o serviço aos semelhantes, gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada. E o sol que ilumina o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o calvário da cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição e em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhastes. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros.
na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não esqueças que pelo ministério da redenção que exerceu por todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Como vimos, essa mensagem linda, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição número 70, Solidão. Então, refletindo sobre essa lição, o que é solidão? A solidão tem algum ponto positivo? Sim, porque a solidão ela pode trazer tranquilidade. As pessoas são ótimas, mas quando se deseja ter momentos de tranquilidade e de paz, a solidão pode ser a sua melhor companhia para obter o silêncio interior que busca para relaxar e conectar-se consigo mesmo. O significado da solidão é um estado em que se está só, retirando do mundo ou de quem se sente desta forma, mesmo estando rodeado por outras pessoas, se coloca num isolamento. Não seria um encontro com as tristezas, a solidão, não. Freud diz que a solidão é um sentimento comum ao homem e que a ideia de solidão e desamparo é inexorável ao homem, porque o homem nasce desamparado em sua existência, dependendo de cuidados dos outros, para a sua sobrevivência. Então, Sigmund Freud, ele diz que ao longo de todo o desenvolvimento do homem, esse desenvolvimento teórico aponta a dependência do ser humano que possui do outro. Somos dependentes uns do outro. A solidão do coração consiste em só a Deus consagrarmos como o nosso amor. Portanto, a solidão, ela não precisa de deserto nem de grutas. Aqueles que, por obrigação, têm de tratar com o mundo desde que tenham o coração livre de apegos terrestres, pode gozar a solidão no meio da rua, nas praças, nos jardins, entre as árvores. Numa palavra, nenhuma das ocupações que tem por fim o cumprimento da vontade divina impede a solidão do coração. Devemos, por isso, elevar muitas vezes o nosso espírito a Deus, para que, através do serviço que prestamos e esse uso frequente, devemos sempre utilizar a prece, a oração. Porque a solidão, ela favorece muitas vezes esse recolhimento do espírito, que pouco a pouco, ou nada serve estar com um corpo em um lugar deserto e ficar com o coração cheio de pensamentos e efeitos mundanos. Para que a alma possa se sentir ligada a Deus, são duas premissas: despreender-se das coisas mundanas e se consagrar totalmente ao amor de Deus. E aí, nessas duas coisas, é que vai consistir a confiança
e a doação desse coração no momento da solidão. Porque há dias em que nós sentimos com mais intensidade o fardo da solidão. E à medida que nós vamos nos elevando monte acima, no desempenho dos nossos próprios deveres, como fala Emmanuel na mensagem tão linda, que nos traz esses exemplos, nós experimentamos a solidão nos cimos profundos da tristeza, que nos dilacera a alma sensível. Porém, em torno de nós, a claridade, ela existe, mas também o silêncio. Dentro de nós, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não sermos compreendidos. São conflitos que ocorrem nas nossas emoções. Aí podemos chorar, indagar, sofrer, contudo, qual seria o nosso renascimento se não passássemos por essas tribulações? Veja o exemplo que o Emmanuel nos dá. A ave, para libertar-se, ela destrói o berço da casca em que se formou. A semente, para produzir, ela sofre as dilacerações na cova desconhecida, como nos fala a mensagem de Emmanuel. Portanto, a solidão, quando é o serviço ao semelhante, ela gera grandeza. Lembremos-nos de Jesus, que escalou o Calvário com a cruz nos seus ombros feridos. E não foi seguido por ninguém, a não ser pelos 2 malfeitores, que receberam a punição em obediência à justiça. Confiemos no infinito bem, esse infinito bem que nos aguarda, e não esperemos pelos outros na marcha do sacrifício e do engrandecimento. Façamos a nossa parte, porque Jesus nos deixou o convite maravilhoso: aquele que me compreende, toma a sua cruz e segue-me. Ele viveu, lutou, sofreu sozinho, mas também deixou para o mundo a esperança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ir ao Pai, siga-me. Eis o convite que Jesus deixou para nós. Não deve existir solidão maior que falar e não ser escutado. Faz parte do exercício de aprender e de ensinar. Mas a solidão só será sofrida se nós não compreendermos que todos têm o seu momento de aprofundar os seus entendimentos da vida. Porque nem todos possuem, num determinado tempo, a nossa compreensão, que é individual, mas pertencente a um coletivo específico, o que nem sempre está reunido, pois os seus membros têm ocupações voltadas para terceiros e em lugares diferentes. Assim como o Cristo viveu a solidão da companhia dos seus benfeitores em vários momentos da sua vida neste planeta, e contudo tinha sua mente ligada ao nosso Criador, o Criador que nos enviou. Portanto, meu irmão e minha irmã, não nos preocupemos em convencer. Lembremos-nos de Jesus, que veio há muito mais que 2000 anos até hoje. Quantos de nós de fato já o compreendemos?
Ele, o mestre querido, não se preocupou em convencer, porque ele falou em parábolas, deixando as suas explicações, que só chegaram a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. E com a vinda do Consolador que ele prometeu. Entendamos que a solidão de falar sem ser escutado é um exercício de paciência, de indulgência e de respeito ao ritmo do semelhante. Lembremos também daqueles que não ouvem, que não têm este sentido desenvolvido, mas em outros momentos eles despertarão. Quando não damos valor às intuições de pessoas mais esclarecidas e até mesmo às inspirações do nosso anjo da guarda, somos como aqueles que não escutam. Têm ouvidos de ouvir, mas não ouvem. Emmanuel, ele fala de outra solidão, que é a do ser se elevar, deixando para trás aqueles com quem conviveu na infância. Será um afastamento natural, decorrente das mudanças de pensamentos e de hábitos, ou mesmo de comprometimento com tarefas de maior responsabilidade. Se a tarefa é visando o bem comum, que pode ser sacrificial, com possibilidades de sofrimento carnal? Com certeza, a solidão ocorrerá, mas será sofrível, isto é, passageira. Todavia, a solidão, buscada pelo sentimento de superioridade, deve ser evitada, pois isso denota egoísmo. Ninguém se torna superior se afastando daqueles que se atrasam em sua evolução. Muito pelo contrário, devemos nos lembrar do mito da caverna de Platão e voltar para resgatar aqueles que ficaram para trás, como nos diz um espírito protetor, de forma belíssima que ele assim nos ensina. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde a menor até a maior posição. Nenhuma caridade teria se o homem vivesse isoladamente, não poderia praticar a caridade. Unicamente no contato com os seus semelhantes, na luta mais árdua, é que ele vai encontrar a oportunidade de praticá-la. Aquele que se isola, ele priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida seria de um egoísta. Então, nos elevemos com compreensão de que a elevação, ela pode nos trazer a solidão daqueles que não nos acompanham. Contudo, o motivo de elevar-se deve ser sempre o de estar disponível a quem deseja fazer o mesmo, elevar-se para Deus. Assim, meu irmão e minha irmã, que Deus nos ajude, nos ilumine e nos esclareça o caminho para que nós possamos ser sempre úteis. Quando a solidão aparecer,
saibamos administrá-la, porque ela será sempre passageira e rápida, e não nos causará nunca mal algum, porque nós iremos aproveitar esses momentos de solidão para abrir a nossa mente, o nosso coração, com essa ligação ao Pai Celeste. Que a paz e o amor de Jesus envolva nossos corações. Muita paz a todos.